Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos ouve e para você que nos assiste direto dos nossos canais de comunicação. Sou Fernando Dutra, host do Conectando Rotas, o podcast da Mots, a transportadora digital que simplifica e que agiliza a jornada do motorista caminhoneiro e da motorista caminhoneira por todo esse Brasil. Olha só, e hoje nesse episódio, a gente vai falar da logística do setor que movimenta o PIB do Brasil e que você sabe que é a logística do agronegócio. E para falar sobre esse tema, que é um tema complexo, um tema desafiador e um tema apaixonante também, eu tenho o prazer de ter aqui, né, junto na mesa do Conectando Rotas, ele que veio direto de Uberlândia e que é diretor de logística e de originação na Aliança Agrícola do Cerrado. Felipe Faleiros, obrigado por estar aqui com a Valeu, gente. obrigado vocês pelo convite aí, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Falar um Le- pouquinho aí do nosso negócio. Legal, muito bacana. Pô, obrigado pelo café que a gente estava tomando antes, né? Justo, excelente. Se era um café ou se era uma luta de judô, depois a gente Nunca vai. saberemos. Ao fim, a gente entrou por um café, saiu pela uma escola de judô, então a gente descobre. É isso aí. Bom, para a gente começar, a gente estava falando um pouquinho, mas eu sempre gosto de começar o episódio, né, falando um pouco sobre carreira, sobre um pouco Perfeito. de história, Uhum. para o público te conhecer um pouco melhor e se inspirar na sua história também. Então, se você puder, conta um pouco para a gente como é que foi a tua carreira até chegar onde você está hoje, cara. Beleza. Bom, não vou ter mesmo envergadura aqui, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Faleiros, né, como foi apresentado já. Eu sou natural de Londrina, no Paraná. Onde morei ali basicamente meus primeiros 20 anos ali. Tive algumas saídas da cidade para vir morar no interior de São Paulo, quando a minha mãe veio fazer doutorado. Eu sou filho de pais acadêmicos, minha mãe é bióloga, meu pai é físico. Enfim, todos ali fizeram sua carreira na UEL, onde eu me formei depois em engenharia elétrica. Meu irmão também se formou por lá em administração, então a gente foi muito crescido dentro do ambiente acadêmico, né? O que eu não sabia, que eu fui descobrir bem mais tarde, essa eu não te contei antes, É. eu não tinha a menor ideia do que era a linha de pesquisa dos meus pais. E aí, quando eu já estava no agronegócio, na época de Vale, eu fui descobrir que eles trabalhavam com soja, né? Ambos. Meu pai trabalhando com pesquisa de bombardeamento de nêutrons nos radiculares de soja para evitar controle, né, para ter controle de praga sem utilização de químico, né? E minha mãe em controle biológico. Então, ambos, a soja já pagava a minha vida há muito tempo e Que eu não tinha a legal, menor ideia, né? que Para mim legal. era só papai é físico, mamãe é bióloga e é isso. São professores. E, cara, de Londrina eu comecei a carreira basicamente na LL, que eu fiquei um pouco mais de um ano lá em Curitiba. Depois fui para Vale, um convite para trabalhar lá em Vitória, onde fiquei 4 anos. Esses primeiros anos aí foram um setor sempre de pós-vendas ou execução comercial, que a gente fala. Então, você fazer ali o meio campo entre a operação, o planejamento e cuidar efetivamente da execução dos fluxos no dia a dia. Então, os primeiros 5 anos de carreira, basicamente nisso. Na LL, olhei muito a carteira de grãos e líquidos, e na parte, quando eu fui para a Vale, aí já minério, aço, carvão, principalmente, cuidava da parte portuária do terminal de Praia Mole, que é o maior terminal de importação ali, são 12 milhões ano, enfim, basicamente foi esse ali o início. Em 2013 para 14, tive uma oportunidade de vir aqui para São Paulo, e aí sair da área de pós e entrar para a área de vendas mesmo, assumi uma cadeira aqui da agricultura. Então, a minha carreira no agro, efetivamente, ali, e para sempre, tem 10 anos atrás, né? Depois, fiquei mais ou menos 2 anos aqui na VLI, que foi o spin-off ali da Vale, né? Da empresa de logística de carga geral da Vale. E fui para uma das empresas que era minha cliente, que estava montando ali uma estrutura de planejamento e multimodais. Eu fui para Uberlândia, onde estou há 9 anos aí, basicamente. Eu fui nessa empresa que chamava Algar Agro, fiquei por lá quase 4 anos. Foi um projeto de tentativa ali de recuperação da empresa, etc. Uma série de pessoas de fora foram convidados. E terminou com um M&A, né, uma venda, na verdade, que a gente fez para a DM, na época, que fez a incorporação. E depois apareceu a oportunidade de ir para Sodru, o que deu uma coincidência grande, que era em Uberlândia também. Quando eu já estava finalizando ali na Algaraga, eu já estava bastante tranquilo de voltar aqui para o mercado de São Paulo, mas acabei dando a sorte ali naquele momento, ainda mais que minha esposa estava grávida, nossa primeira e única filha, a Aurora, que está aí com 5 anos e meio. Então, foi um momento ali de transição de carreira sem ter que sair de casa. Então, foi bem positivo nesse aspecto. E lá estou, 6 anos aí, basicamente, já na Sodru.
Aliança Agrícola do Cerrado, como você apresentou, mas ela ainda tem o nome de Sodrugéssiva, mas o apelido aí é Sodru, é mais conhecido no mercado ainda assim. A gente vem reforçando cada vez mais aí o nome brasileiro, que é o nome que a empresa se sustenta aí há 13 anos, basicamente. Ela fica com a sede em Uberlândia, tem escritórios aí espalhados no Brasil todo, mas eu fiquei por 3 anos aí com logística, basicamente 3 anos e meio entre logísticas. Cheguei um pedaço do tempo ficar com a área de marketing também, e mercado. Depois liberei essa parte e peguei a originação, que é a atividade de compra de grãos para exportação, né? Então hoje tenho a conta logística comigo, S&OP comigo, isso é basicamente aí 750, 800 milhões ano, e mais a compra de soja para exportação, que vai dar um pouco mais de 3 bi alguma coisa. Então um accountability aí da ordem de 4 bi mais ou menos. Legal. Tem uma história que eu não te contei de Uberlândia também. Primeira vez que fui para Uberlândia, eu estava na Ambev ainda. E peguei um voo, cheguei no aeroporto meio-dia. Peguei um táxi para me levar até a Ambev. E aí era uma senhora dirigindo o táxi. Eu falei, pra onde você vai? Vou para Ambev. Você já almoçou? Vim de São Paulo, né? Aí eu fiquei meio desconfiado, né? Falei, não almocei ainda. Falei, então sabe o que que é? Eu acabei de cozinhar em casa, a comida tá na mesa. Você não quer almoçar? Não, tá de sacanagem, cara. Uberlândia é um negócio, cara, diferente de tudo, cara. Minas, né? Tá um pouco mais, como eu vou dizer, um pouco menos interiorano agora, um pouco menos Imagina. provinciano, as pessoas confiando menos um pouco nas pessoas para chamar para almoçar em casa, assim, mas ainda preserva muito disso, a cidade é de fato muito, muito fantástica aí Foi para uns 10 anos, mais de 10 anos atrás. muito bom. Legal. Que são os teus maiores desafios, cara, como diretor de logística e originação numa trading? Que são os teus principais desafios hoje? Acho que a logística numa trading, né, para quem não conhece tanto o business assim, né, basicamente nós estamos no meio do caminho, né? A trade ela não produz efetivamente soja, ela compra soja, milho, trigo, enfim, e revende nas posições portuárias ou dentro de uma fábrica, por exemplo, para esmagamento. Obviamente a gente tem 2 fábricas de esmagamento, a Aliança Agrícola, todas as outras grandes trades têm aí muitas fábricas, mas no fim das contas é isso, é o papel de você comprar e vender em outro lugar com um prêmio, com um ágio dessa situação. E como todo atravessador aí, você tem uma margem muito squeezada, obviamente, e você tem também uma característica específica, por exemplo, da soja, se pegar o milho, pior ainda essa situação, mas como o custo do Brasil é bastante elevado no que tange a logística, principalmente porque o nosso celeiro de produção ele está muito afastado do porto, das regiões portuárias, você tem um custo que base o preço de soja, ele chega a ser quase 40% do custo, uma média de 30 e poucos por cento. Então, onde você tem uma faixa aí, de variação de frete em pico de safra, mais de $20 em alguns momentos em algumas regiões, e você tem uma margem para tentar preservar de gross na casa de $3, $4. Então, se você errar um navio no frete logístico, você queima aí 5, 6 navios para recuperar, fazendo tudo certo depois. Fora os outros impactos de fila de espera de porto, demurge e etc. que tem. Então, assim, acho que o desafio muito grande da logística do agro é saber controlar ou conseguir, de alguma maneira, controlar essa conta frete. Ela não sair muito do... Você nunca vai acertar a conta frete, isso é um fato, mas tentar ficar sempre abaixo um pouquinho ali do que você estimou, e aí tem uma série de coisas para tentar fazer nesse caminho. E acho que na originação aí o principal desafio é a gente estar posicionado e ser a lembrança do produtor na hora de vender, pelo menos a primeira ou a segunda lembrança do produtor na hora de vender. Então, aonde a gente está, o produtor tem que lembrar da gente como primeira ou como segunda opção. Esse é o nosso grande desafio. Legal. E olhando, Faleiros, o agro de maneira geral no Brasil, né? A gente falou um pouquinho de soja e você tocou no tema de custo Brasil. O que na tua visão, são os principais desafios hoje da logística para o agro, né? A gente estava falando um pouco, né, no nosso café do quão a logística, né, do agro ou até de outros segmentos está distante do que mais se tem de moderno hoje na logística, né? Mas olhando para a logística do agro, o que você entende que são os maiores desafios para o Brasil? É, são vários, né? São grandes. O Brasil, do tamanho dele, obviamente, apresenta desafio de logística para todo mundo que tenta operar, trabalhar com isso. Eu não sei, né? O que dá na cabeça nossa de entrar nesse mercado. Depois a gente não quer sair nunca mais, o que eu não sei. Pior ainda, né? Essa droguinha que acomete aí o cérebro de todo mundo. Mas eu acho que no agronegócio, isso é um ponto que você comentou que é muito relevante, né? Primeiro, né? Vamos lembrar do agronegócio em termos de PIB, que a gente está falando de 23% de PIB direto.
Quando você fala indireto, tem pesquisa que fala de quase 45%, ou seja, você tem um encarteiramento de grandes produção de aço, de trator, etc., que está relacionado com a venda depois para o agro. Então, o Brasil depende basicamente metade dele do agronegócio. Se o agronegócio colapsar por qualquer motivo que seja, a gente tem um problema seríssimo no país, né? Então, beleza. Então, se esse é um segmento tão relevante assim para a economia, e aí você olha o detrimento disso, como são as condições hoje de trafegabilidade, de multimodalidade. Então, em termos de infraestrutura, a gente está muito atrasado, isso todo mundo, né, acho que sabe. Grandes obras de infraestrutura no Brasil, elas têm um atraso médio de mais de 20 anos, para você entender, de ferrovias, etc. Então, essa é uma primeira questão que é até relativamente fácil de saber, né? Então, o Brasil tem uma matriz hoje de carga, por exemplo, quando você compara com outros países de tamanho continental, Estados Unidos, Rússia, China, até Canadá, enfim, você tentar fazer uma comparação de matriz multimodal, você tem o Brasil com 63% no rodoviário, né? Isso é a medida em TKU, né? Ou seja, quilômetro que você se desloca com aquela tonelada útil em cima de um transporte. Só que assim, 300 milhões de toneladas, 350 milhões de toneladas de minério, por exemplo, que estão na ferrovia, ninguém nem vê isso passar. Então, se você tirar o minério dessa conta, a verdade é que o Brasil é praça de 80% da dependência do rodoviário, né? E aí, como é que estão as nossas rodovias? O estado de São Paulo, maravilhoso, não vejo problema. Agora, saiu daqui, já começa a ter vários problemas. Começou aí, mais ainda para o centro-oeste, que é onde está o nosso celeiro de produção. Aí a gente tem um déficit gigantesco. Aí a gente já começa com o déficit no rodoviário, a matriz está mal equilibrada, o governo sabe disso, tem tentado trabalhar para melhorar, todos os governos executivos que passaram nos últimos anos. Você tem uma má utilização da multimodalidade, você tem pouca ferrovia, pouca competição entre os entes operadores ferroviários, poucas linhas para o tamanho do país, e o modal hidroviário também. Hoje, por exemplo, esse ano está se criando a primeira hidrovia do Brasil. Você tem canaletas ali de operação em rios, mas não são consideradas efetivamente uma hidrovia. Ou seja, o que seria uma hidrovia? Né? Uma via organizada para operar de maneira regulamentada, com um ente operando aquilo, cuidando de dragagem, sinalização, etc. Nós não temos no país. Então, o que nós temos hoje, por exemplo, no Arco Norte ou aqui no Tietê, a gente tem uma navegação interior, é uma navegação sem um controle claro, por exemplo, do regime de águas. Então, é uma equação, por exemplo, que os Estados Unidos resolveu há 100 anos atrás. Eles também são abençoados por natureza de ter um Mississippi cruzando ali o celeiro produtivo deles, mas também há 100 anos atrás os caras já estabeleceram que é um ente público, estatal, mas também com investimento privado, que controla tanto o regime de água, geração de energia, para você não ter um problema. Aqui no Brasil, não. Quando se a energia é o grande problema, você deixa de ter calado para navegar. Então, a gente tem todos esses problemas de infraestrutura. Essa é a parte fácil. Mas tem outros problemas também. A gente tem uma informalidade do nosso negócio que é muito absurda. Então, se eu tenho, no agronegócio, as cargas sendo originadas aí na casa de 70% no rodoviário, seja para pontas para multimodais, seja direto para os portos, eu imagino que a gente tem um controle excelente, né, dessas movimentação. Não, definitivamente não. A gente não tem, até pelo valor agregado do produto, que é baixíssimo, é uma commodity, você não tem GPS, georreferenciamento, você não tem nenhum tipo de localização, então você tem um amadorismo muito nessa gestão dessa frota. Você tem uma frota que é extremamente pulverizada, você não tem grandes frotistas, né? Quando você pega os maiores frotistas do Brasil, eles não têm 0,30 e poucos por cento do share, não tem como. É muito grande nesse aspecto. Então, está muito na mão dos autônomos, está muito na mão dos TACs, TAC equiparado, né, que a gente fala, e dos frotistas aí médios que estão vindo aí 30, 40 caminhões. Tá? Então, isso tudo faz uma consolidação necessária para você ter uma eficiência maior. Se esperava ter uma digitalização, dados, inteligência artificial, qualquer coisa assim. Mas hoje no agro, a gente está ainda na época dos Flintstones. Né? Então, quando você inova uma coisinha ou outra no digital, parece que você já está voando ali de drone e não é bem assim. Então, acho que, para mim, esse é um problema que está na mão dos executivos para ser resolvido. O problema de infraestrutura é um problema muito maior.
Acho que é um problema que efetivamente tende a ser resolvido com o tempo, mas não está na mão dos executivos das multinacionais, por exemplo, das grandes empresas resolver. A falta de digitalização dos processos, essa sim, essa está na nossa mão. E para mim esse é um grande ponto que a turma ainda está ignorando um pouquinho. E você é engenheiro, eu também sou engenheiro. Fica o recado para você que é engenheiro, está se formando agora. O mundo da logística é um mundo apaixonante e olha a quantidade de oportunidades que tem na mesa. Tá maluco. Né? E o legal que acho que assim como eu, você encara esse cenário como um cenário de oportunidade, não como um cenário de de um problema que a gente tem e tá tudo bem. Então, eu gosto muito de falar, eu gosto mais de pegar negócios que estão começando ou que tem um mato muito alto, porque, cara, você vai dando uma machadada, você vai encontrando Sim, coisas para dar resultado. sem E a dúvida. logística do agro, esse é o momento que vive no Brasil, né? Exatamente, exatamente. Bom, que bacana. E você falou um pouco sobre, né, sobre os meses de pico, né? A safra, de fato, tem uma curva sazonal aí que desafia muito qualquer Sinopi, qualquer Nossa, modelo de preditivo. é. Como é que você lida, cara? Como é que você, né, compartilha aqui com a gente formas, talvez, para lidar com essa sazonalidade ou com essa imprevisibilidade, talvez, da safra? Cada ano a safra de soja é diferente no Brasil, né? É. Impressionante. A gente tem uma safra crescente já, claro, esse ano exceção, mas também não foi uma redução nada considerada, foi uma redução da expectativa muito grande, mas enfim, em termos de produção não necessariamente. Mas você tem não tem como controlar a sazonalidade, né? Mas é algo que você tem que conviver, é uma variável que existe, ponto final. Então, os modelos de precificação seus, acho que para começo de conversa, é como é que você precifica aquela compra. Grande parte das compras elas são feitas antecipadas no mercado futuro. Então, por exemplo, às vezes a maior parte das trades, o mercado Mato Grosso, por exemplo, já passa de 35% comercializado da safra futura, né? Isso é bom para o produtor, que já garante uma parte dos custos deles, etc. Espera agora um pouco o plantio, que está indo muito bem. Quando ele começar a ter um pouco mais de certeza de como as coisas estão indo no ciclo produtivo da soja, né, ele aí vai vender mais um pouco e tal, também dependendo das condições que tiverem da própria saca de soja, né? Mas sabendo que há essa sazonalidade, o que vai acontecer necessariamente é em algum momento do pico da colheita, principalmente, você vai ter um dreno de recursos ali. Você tem os ativos primeiro indo todos para o campo para fazer a colheita. Some um pouco de caminhão dos fluxos. E aí a turma, para começar, para tentar trazer caminhão para o fluxo, fica tentando colocar dinheiro, reais por tonelada. Não funciona, não vai funcionar nunca. Porque o caminhão que está lá na boca da colheitadeira ganha muito mais dinheiro do que ficar no fluxo. Então não adianta sair nessa loucura. Mas isso vai acontecer. Então, se você já precifica esse pior cenário, pelo menos no pico ali, 30 dias de confusão extrema, fica mais tranquilo de você tomar decisões quando você está executando, porque você já bloqueou isso, né? Quem acaba sofrendo, obviamente, disso é quem vai vender o produto. Porque se o cara vender o produto com aquele preço descontado de logística muito alta, o produtor vai acabar tendo uma margem comprometida naquele momento, né? Então, assim, não é uma variável que dá para você controlar, é uma variável que dá para você saber que sempre vai acontecer. Não dá para você errar o pico ali e falar, não, eu achei que não ia acontecer. O grande ponto e o ticket médio? E o frete médio? Então, tem muita gente que vai precificar pelo frete médio. Quando você estiver passando pelo Vale das Sombras da Morte, que é o pico da safra, não desespera. Você vai perder muito dinheiro. Agora, se você fez uma conta de frete médio suficiente para te garantir no resto do ano calendário, você vai recuperar em algum momento. Então, normalmente você vai se perder um rio de dinheiro nos picos de safra e recuperar vagarosamente nos outros 10 meses, 9 meses. Então, é basicamente assim que faz. A conta frete ela tem que ser um negócio muito gelado. Se você tiver muita emoção na hora de lidar com isso, você acaba fazendo confusão. Mesma coisa de lidar com ação em bolsa, não, começa a cair, a primeira coisa que você faz é queimar, enfim, tem que tomar cuidado nessa hora. Então não tem muito o que fazer, é saber que ela existe, vai existir, como é que você precifica. A gente tenta precificar sempre um pico não tão agressivo, mas aonde é um vale de frete, por exemplo, eu também não abaixo tanto a expectativa assim de frete para que eu compre num frete médio ponderado razoável ali. Então o nosso P&L de logística aí nos últimos anos tem ficado pouquíssimo saving quando você olha real por tonelada, mas gerando algum savingzinho. É quase irrelevante dentro do negócio. Não estou perdendo. Essa é a minha função. Sim.
E quem que olha isso para você? A tua área de SNOP? Você tem uma área de inteligência? Como é que você lida com isso? Quando eu entrei na Aliança, a gente não tinha uma SNOP, então tinha as várias áreas ali fazendo seus planejamentos um pouco separados, claro, um orçamento inicial ali, mas não tinha uma conversa diária para as coisas. A gente começou a fazer uma reunião de produção diária entre nós, e aí na hora que eu vi que eu estava fazendo das outras áreas dentro também, eu falei, olha, tem um projeto aqui, chama SNOP, queria tocar. Ah, você tem gente para tocar? Não. Tá, eu vou ensinar alguém aqui a tocar para me dar, sei lá, 1, 2 horas do dia dele, mais o meu, para a gente conseguir criar. Então, hoje a SNOP, ela é bastante relevante nos comandos por exemplo, ligar, desligar a fábrica, ou ampliar, sair da manutenção, ir para lá e para cá, corredores de escoamento. Então, você tem a SNOP, a reunião de produção diária, né? A SNOI, a gente considera a nossa SNOI diária e semanal, mas a semanal para frente a gente já vai colocando dentro da SNOP. Isso é uma primeira questão, é só para a gente ter uma linha de defesa um pouco mais clara e ter uma conversa entre todo mundo. A segunda coisa é como a gente consegue efetivamente dar visibilidade no que está acontecendo no dia a dia. Então, a gente, por exemplo, criou algumas maneiras de fazer o estudo de competitividade de frete diário. Então, por exemplo, eu tenho uma carga comprada numa cidade, dar um exemplo no Vale do Araguaia, Querência. Querência ela é uma cidade que você consegue sair com a carga por Barcarena, no rodoviário direto, pela 158, por Palmeirante, lá com a VLI subindo a Ferrovia Norte-Sul, consegue descer para São Simão ou Rio Verde com a Rumo, consegue até ir para Araguari, Uberaba ou até ir para Santos direto, por exemplo, Paranaguá. Então você tem uma série de contas ali para tirar aquela carga. Se elas nunca arbitram exatamente do mesmo jeito. Então há sempre alguém que está pagando menos ou pagando mais. Então, se você consegue se planejar para ter carga nesses pontos coringa ali e fazer essa gestão de contas todos os dias, ou pelo menos 2, 3 vezes a semana, você consegue tirar, pô, eu comprei a 300, só que eu ia subir com a carga, se eu descer eu perco 10, se eu subir eu perco 20. Eu, pô, vamos descer então, vou perder só 10. Então é mais ou menos essa lógica de controle. Legal. Eu vejo, né, eu te acompanho no LinkedIn e vejo você sempre conectado nos temas de tecnologia, né, sempre falando sobre isso, trazendo isso. Preach. Como é que você entende que a tecnologia pode te ajudar, considerando esse momento que a gente tem, talvez, de logística do agro no Brasil e considerando os seus desafios? Como é que você enxerga a tecnologia te ajudando para frente? Cara, essa questão da tecnologia, para mim, vem já da minha formação, né? Eu sou engenheiro eletricista de formação e tem um Darth Vader tatuado na perna não é à toa, né? Então, assim, eu sou nerd de nascença, nerd raiz, não sou geek. Geek já é muito moderno para mim, eu sou nerd mesmo. E, cara, a tecnologia, a partir do momento que eu pude ter a caneta na minha mão para assinar as coisas, etc., as coisas ficaram mais fáceis em termos de tecnologia. Sempre me envolvi muito nos projetos para que eles pudessem sair, mas a equipe compra muito rapidamente quando a transformação que você está colocando ali tira tempo de rotina da pessoa, tira um tipo de trabalho que, pô, o trabalho cara crachá ninguém quer fazer, ninguém gosta de fazer. Isso é início de carreira, vá lá, mas é um tipo de trabalho que você sabe que é um trabalho besta que não vai te agregar em nada. Então, quando você começa a digitalizar isso, começa a facilitar. E o que eu entendo hoje é, num sistema tão dinâmico desse, de vaso comunicante para tudo quanto é lugar, carga que pode escorregar para tudo quanto é lugar. Se você não tem no mínimo, um mapeamento decente dos seus dados, de onde as suas cargas estão indo, para onde que elas estão indo, em que cadência, as suas pranchas diárias, quais são as suas metas. Enfim, se você não tem nem isso, para mim o grande catalisador disso é a SOP, que são aqueles contratos diários e semanais que a gente faz, você já não começa, você não consegue fazer nada. Aí, se eu boto a tecnologia, onde é que eu tenho que colocar a tecnologia? É para me tirar onde eu tenho escuridão. Então, por exemplo, para eu controlar fluxos ferroviários, grandes, né, multimodais, pô, barcaças, vou carregar 20 mil toneladas de Miritituba até Barcarena, etc. Uma planilhona de Excel funciona bem. Para eu controlar a mesma quantidade de volume em caminhão, puta, não dá para fazer só por Excelzão. Eu diria hoje que 80 e poucos por cento do mercado ainda está fazendo contratação, por exemplo, de caminhões, de transportadoras terceiras, por uma chamada de e-mail, ou por uma chamada de WhatsApp. Criamos um grande edital agora, a gente manda no edital que é um WhatsApp para todo mundo. Então, assim, pô, quanto mais digitalização você traz para esse processo, coloca um bid eletrônico, etc., você consegue trazer mais fluidez para o que está acontecendo. Aí você começa a ter dados que geram informações, senão você só tem barulho. Aí com as informações, quais elas podem ser? Bom, que tipo, por exemplo,
uma das plataformas que a gente utiliza, que é a GoFlux, para fazer a gestão dos bids, eu tenho lá dashboards, né, para indicar como é que o meu analista está se comportando em relação às contratações que ele está fazendo. Se ele está contratando, por algum motivo, uma transportadora muito mais do que as outras, se ele tem um share concentrado, não tem, como é que está o preço, como é que não está. Eu tenho uma visão de como é que está o meu escopo geral e eu tenho uma visão da transportadora. Então, muitas vezes, a transportadora chega lá em Uberlândia, vai fazer uma rodada ali pelo interior e tal. Os caras fazem sempre o mesmo rodada. Vai em Tubiara, lá, Caramuru, depois passa lá com a gente, passa na Cargill, enfim. Aí a turma, pô, vocês não estão me dando carga. Pô, não estão me dando carga. Vamos abrir aqui, né? Aí abre lá, pô, tá aqui, enviei 516 cotações para você abriu 30, respondeu uma e não ganhou nenhuma. Aí você vai falar que eu não tô te dando carga? Pô, você que não quer me atender, né? Então, isso logo de cara, por exemplo, gerou até algumas demissões de gerentes de transportadora, porque a desculpa do cara, às vezes por estar sendo ineficiente ali, ele fala, mas o cara lá do Felipe é muito difícil, o Felipe é muito chato e não sei o quê, ali eu não consigo entrar, ali tem alguma coisa, não consegue entrar, os caras não estão nem tentando, mas você não tem nem dados para contrapor isso, dificulta. Então, acho que a digitalização ajuda você a dar transparência ao que está acontecendo. E quem quer fazer certo, quer fazer mais transparente. E aí a gente viu isso também. O nosso, por exemplo, o nosso pool de transportadoras, desde das aplicações de digitalização dos últimos anos, mudou completamente. Ficou pouquíssimas que faziam uma prestação de serviço antes. Não ficaram, basicamente. Agora entrou várias novas que queriam essa transparência, esse acesso a um ambiente um pouco mais transparente, sem um conchavo pré-determinado, etc., que facilitou eu ter um monte de um cardápio de transportadoras que me dá uma confiabilidade de carregamento muito boa. Então, acho que a tecnologia começa por aí, te dá mais transparência no que você está fazendo, mais governança, tudo mais. E tem muita gente que viaja, né, cara? Quando você fala de tecnologia, do processo de digitalização, ainda mais agora nesse hype de inteligência Nossa artificial. Senhora. Cara, não é nada disso. Acho que é o back to the basics, né, cara? Faz o básico bem feito, tenha dados do que tá acontecendo na tua operação, olha o que tá acontecendo na tua operação, que você já vai estar na frente de 80% da galera, É isso né? aí, é isso, sem dúvida. Cara, isso é um negócio, eu até comentei com você, né? A gente, dos últimos 5 anos, não teve nada que a gente fez que podia ser considerado nossa, super disruptor. Disruptei tudo aqui. Não. A gente aplicou bid eletrônico. Né? Cara, quantos anos que o varejo está aplicando bid eletrônico para fazer contratação de qualquer coisa? Tem 20 anos. Né? Pô, aplicamos na parte de contratação de autônomos. A gente tem 2 plataformas hoje que fazem a nossa relação direta ali de contratação, a Timove e a Estrada. Então, são coisas que isso daí é um pouquinho mais moderno, mas também não é uma disrupção do mundo. Né? Um Uber, é uma realidade adaptada para isso, né? O que a gente foi fazer mais recente agora de mexer com inteligência artificial, de predição de fretes, por exemplo, isso é muito recente. Todos os outros 5 anos, em termos de consolidação para o que a Sodrus se tornou, foram muito mais importantes. Muito mais importantes e muito mais fácil de fazer. Mas a turma não tem um pouco de receio de dar o primeiro passo. Aí tem vários motivos. Eu costumo dizer que normalmente eles estão baseados em 2 características. É um pouco binário. Ou é burro no sentido de não querer fazer ou não saber fazer, ou é safado, no sentido de ele ter algum interesse em não fazer alguma digitalização mínima. É isso aí que tem que entender. Aí cada um sabe onde é que aperta os seus calos. E a predição ou o uso de inteligência artificial, claro que é importante, mas ele não funciona se você não tiver feito o alicerce. Isso aí é o telhado da casa, né? Não adianta você tentar construir o telhado se não tiver o alicerce pronto, né? Então, cara, comece pelos dados, comece estruturando seus processos e aí você vai ter massa de informações suficientes para fazer um modelo desse mais complexo e tudo mais, né? Exatamente. Legal. E olhando, acho que de tudo que a gente falou até agora, né, você falou muito talvez dos desafios do agro, né, o que você está enxergando pela frente, mas olhando para as dores de um embarcador, né, pode ser, né, que seja vocês mesmos ou olhando para os embarcadores de fato do agro, quais são as principais dores que os transportadores que atendem vocês podem ajudar vocês? Ou seja, no final, o que um transportador que presta serviço para vocês tem que fazer para ser um transportador que você fala, esse cara é top, esse cara é bom? Cara, a gente mede os transportadores, a gente tem um ranking, chama bola cheia e bola murcha. Né? Então, que mede a qualidade do atendimento. Essa qualidade de atendimento tá uma série de coisas que estão envolvidas ali. É o tempo que o cara demora para gerar documento para mim,
Se o cara oferta o famoso caminhão de gelo, o caminhão tá indo, derrete no caminho, nunca vai. Então, esse tipo de coisa, você tem várias maneiras de resolver dentro do seu pool. A maior parte das empresas simplesmente tira a turma do pool. A gente está ranqueando. Vai ranqueando e vai eliminando. Cada ano vai melhorando um pouco o pool que vai ficando ali. Aí um cara ali que escorregou, puta, olha, eu fiquei... E a gente tem que dar outra coisa, que é a publicização desses dados. Isso é uma briga muito grande com o meu time até, inclusive. Quando não divulgou o ranking, eu quero divulgação do ranking. Eu quero que o dono da transportadora saiba que aquele gerente ele não está performando muito bem com a sodrua. Porque ele vai vir almoçar aqui em algum momento e tal, não sei o quê, sem efetivamente saber. Não tem como o cara saber tudo também que está acontecendo nas pontas. A turma não está digital, a turma está totalmente analógica. Mesmo digital você não tem controle total. Analógico, então esquece. Então, assim, dá essa publicização de quem está performando bem ou não, mantém, vamos lá, SLA básico, bota o caminhão, falou que vai botar, bota. Falou que é 3, coloca 3, não coloca 17. Falou que é 17, não coloca 3, coloca 17. É razoavelmente simples isso, né? Mas é um pouco raro de você ter. Acho que esse é o principal, porque isso já começa a romper as amizades ali logo de início. O comportamento de frete, por exemplo, sinceramente, ele é muito mais ditado pelo mercado do que pela própria empresa. Então, às vezes, realmente, ali na região, alguém estourou o frete, etc., o cara não consegue caminhão. Desde que o cara tenha uma relação muito transparente com a gente, honre os compromissos quando dá, etc., na primeira vez que ele precisar passar a mão no telefone, fala, cara, aconteceu isso, vou precisar de uma ajuda, senão não vou conseguir tanto caminhão. Ou, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou segurar 2, 3 dias nessa, se não voltar, eu vou precisar da sua ajuda, senão eu vou entregar o lote. Desde que haja transparência do que está acontecendo, tá tudo certo. É que normalmente a turma não tenta ser transparente. Então, aí o cara, em vez de mandar o caminhão ou já avisar que vai dar um problema, ele deixa faltar para você ficar puto no dia seguinte, quando você já tá chateado no dia seguinte, tomando pressão da área comercial, o navio na barra esperando carga, aí você não quer ouvir mais argumento do que aconteceu, não aconteceu, não interessa se o meu concorrente A, B ou C estourou o frete na casa do caramba, não interessa. Você já faltou com o seu compromisso. Então, antecipar as coisas, né? Acho que isso que é o mínimo. E assim, se a turma tivesse um pouquinho mais de mínimo de digitalização e controle das coisas dele, também seria um pouco mais fácil da gente entender, pô, o caminhão seu tá onde, mais ou menos, não tá, etc. Você tem um período cego, né? O cara pega uma carga sua e você passa por um período cego até ele entregar em algum lugar. E aí você vai confiar no relatório de descarga de algum dos lugares que recebeu e não necessariamente no cara. Então, claro, isso passa por um problema um pouco de infraestrutura também no país em termos de GPRS, etc., informação, mas que está cada vez mais sumindo, tanto pelas antenas, quanto agora pelo advento de Starlink, etc., né? Então, acho que essa turma, para o grão direto, exportação, de baixo valor agregado, até que o rastreamento em tempo real não é tanto o ponto, mas já nas cargas de óleo, nas cargas um pouco mais caras, já é bastante relevante. Então, esse tipo de informação garantiu como ficou combinado, é simples, né? O segundo, se antecipar um pouco aos problemas, pelo menos, e você ter um pouquinho de visão de onde é que realmente estão as coisas, isso ajuda muito. Você traz o cara mais para próximo, você tende a manter perto já, dar preferências para aquela empresa, porque ela tem essa visibilidade que as outras não têm. Vai ficar no ranking bola murcha. De novo, a gente volta pro básico, né? É o compromisso. Sempre. Assumir o compromisso, cumpre. Se não vai cumprir, antecipa. Né? E combina o jogo, né? Combina o jogo. Exato. Não é pedir demais. Hein? Eu vejo que, você falou um pouco do tema de rastreamento, né? A gente discute isso muito na Mods também. É algo que, quando a gente vai para um e-commerce da vida, você não consegue começar a falar de e-commerce se você não tiver carga monitorada 26 horas por dia, né? Não é nem 24 mais. Quando a gente vai para materiais talvez de menor valor agregado, né, agro, algumas coisas de construção civil também que a gente já faz, isso ainda não é exigido, mas eu vejo que começa a aparecer um pouco nas conversas com os próprios embarcadores esse desejo. Talvez é o que você está falando de... Talvez não em tempo real, cara, mas me dá um ETA do caminhão chegando no porto. Me dá os fences, pelo menos. Ele já passou por Ribeirão? Ele já passou por Ribeirão, né? Pelo menos me avisa isso. Então, acho que... E tá na mão, de fato, dos transportadores trazer um pouco dessa tecnologia para dentro de casa para prestar um melhor serviço para vocês, né? Exatamente. Legal. E olhando para... Né, hoje, estamos aí na metade do mês de novembro, já estamos olhando certamente para 25.
que você espera, cara? Qual que é o cenário que você espera para 25 aí para logística do agro, da soja? Bom, um pouco de sempre, né? Eu tiro porrada e bomba ali, né? Cara, vamos lá. A gente tá tendo uma situação de chuvas abençoada esse ano. Depois de passar por um período de seca, queimada e tudo quanto é lugar no Brasil que foi louco, né? Fora aí de qualquer padrão, a gente tá com incidência de chuvas muito fortes em todas as regiões, principais regiões produtivas. O único atraso de plantio que existia, que estava no Mato Grosso concentrado, na semana passada a turma tirou esse atraso, então era atraso, entrou a safra de mais ou menos 15 dias deslocado na janela. Os produtores, incrível, eles dão um show realmente, 24 horas por dia, colheitadeira, plantadeira, tudo com, né, iluminação, etc, pau quebrando. Então realmente os caras recuperaram todo o atraso. Você tem algumas regiões que está adiantado, por exemplo, Minas Gerais está 20 dias mais ou menos adiantado, então do ciclo, você vai ver colheita é, muito mais cedo que o normal. Então, assim, safra tende a ser super cheia. Estamos falando de uma safra, certamente uma safra recorde, aí, se a gente não tiver nenhuma intempérie climática maluca, no Mato Grosso especificamente, que é onde está o celeiro ali mais forte, mas uma quebra em Minas Gerais, né? Bater aqui não vai ter, mas se isso acontece, não afeta tanto assim a produção nacional, é Mato Grosso sim. Então, tudo tende para ser a maior safra de todos os tempos, com pontos de colheita muito próximos. Esse é um ponto de preocupação para quem se preocupa com a sazonalidade, por exemplo. Então, uma coisa é quando eu tenho a colheita do Mato Grosso acontecendo em janeiro, do Paraná em fevereiro, Goiás já mais para março ali, a frota Se ela vai desloca. deslocando, né? E vai se arrumando aí nos gaps. Então você vai tendo picos muito menos inclinados. A tendência, por enquanto, seguindo esse padrão, quando a gente faz as contas ali do ciclo médio da soja, nas regiões, etc., tá dando uma confusão ali de colheita muito próxima. Isso não tem muito mais o que fazer agora, na verdade. Porque a maior parte das trades já comercializou 25, 30% da sua carteira do ano que vem. Ou seja, até março o jogo é dado, né? Você já precificou o frete, você já errou, você já acertou e paciência, é o que é. Agora, como é que você já não erra o restante do ano? Como é que você se readapta nisso? É, um ponto só que é importante, claro, esse é um efeito inflacionário relevante, mas ele está cada vez menos duradouro, né? E aí também é pelo investimento em maquinário, principalmente. Você tem uma colheita extremamente rápida, né? A turma está saltando 10% de colheita no Mato Grosso, por exemplo, por semana, né? De plantio fez a mesma coisa. De colheita chegou até mais no ano passado. Então, o que isso acontece? Você tem um pico ali de frete quando você está na subida da colheita, entre 40% e 70%, mais ou menos, é quando você tem o pico. O que isso ocorre? Você tem muito ativo sendo drenado para o campo, e aí ele está lá na boca de colheitadeira, aquele papo que eu comentei no início, e você já tem a demanda de estar indo para os fluxos de exportação ou para as fábricas muito forte. É bem esse momento que você tem o pico de confusão ali que acaba gerando o pico de frete. Mas isso acontecendo cada vez mais rápido, você tem um pico forte, mas um preço médio que aí tem outras variáveis para compensar ou não. Aí vamos analisar isso. O que comporta, basicamente, para o frete ser duradouramente alto é o preço da soja e o farm selling. O preço da soja com superprodução em tudo quanto é canto não tende a ser alto. Então a margem do produtor ela segue sendo esquisada. Hoje a única característica macroeconômica que existe é o dólar, que está sustentando o preço de soja, senão já tinha desabado mais ainda, quando você olha Chicago, prêmio que a China está pagando, etc. E, obviamente, se você tem um produto que não sustenta preço, o frete, ele não vai se tornar 50% do produto, ele vai tender a cair e ser esquisado junto. E você ainda tem uma situação de farm selling que já foi bem comercializada esse ano, tá aí, acho que se não me engano, igual a 21, 22, que foi um ritmo alto aí. E se o preço da soja não melhorar relativamente, seja por Chicago, seja por prêmio, seja por dólar, pode ter a minha crença é que não vai ter uma comercialização tão forte no pico de safra. Por que isso é tão relevante? Esse ano ficou muito claro por que é tão relevante. O que acontece muito? A turma comercializa antecipado, por qualquer motivo, intempérie climática, XYZ ou erro de planejamento mesmo, o produtor
não entrega naquele momento, ou a trading comprou naquele momento, mas não era bem isso que o produtor tinha falado para ele. Enfim, ele preenche aquela caixinha de logística dele de janeiro até o meio de fevereiro com aquele tanto de compra. O produto não entra naquele período, desloca 15 dias. Qual que seria a lógica de um mercado, não vou falar organizado, mas um mercado já mais estruturado nessas coisas? Bom, se você não me entregou aqui, está cancelado, eu vou lá, recompro isso no mercado, vou ter um prejuízo ou não, dependendo do que aconteceu. Como a maior parte das trades hoje já roda 100% redeado, então, na verdade, você desfaz todo o hedge e vai para a recompra do mercado, né? Quando você comercializa de novo aquela capacidade, aí você gera um problema gigantesco, porque você tem um produtor que tinha te vendido e não entregou, e um outro que você acabou de comprar para retirada imediata, todo mundo pedindo frete ao mesmo tempo, todo mundo pedindo caminhão ao mesmo tempo. E aí as próprias trades se matam nesse aspecto. Então esse ano, como foi o primeiro ano, eu estou 10 anos no agronegócio, o primeiro ano que você teve um farm selling, em termos de ritmo, basicamente congelado durante a colheita. Exatamente porque o preço da soja estava muito ruim para o produtor, não fazia sentido. Ele conseguiu segurar, escoou tudo que ele já tinha vendido, o resto ele conseguiu se virar e segurar em silo bag, etc., o que ele conseguiu. E as trades tiveram um hiato de produto gigantesco. Essa falta da comercialização durante o período de colheita fez o frete ser o menor dos últimos anos, assim, mas disparado. Se você colocar inflação, diesel, etc., e fazer essa correção dos últimos anos, foi o menor frete. Foi o menor frete, se você trouxer a valor presente de todas essas correções. E isso foi péssimo para quem transporta, né? Então, assim, você tem uma tendência, por um lado, de um pico de frete alto, mas você tem um frete médio que não tende a ser tão alto, por causa dessas outras variáveis que são mais relevantes do que uma confusão de 15 dias, 20 dias que acontece. Então, acho que é basicamente isso que está pintando por agora aí. Ainda é um pouquinho precoce, mas seria isso aí, é o que a gente está apostando. Em termos de número, para quem está assistindo, qual é a maior crença aqui? Frete 2024 foi um frete muito baixo. Não está sendo utilizado para comparação e precificação do ano que vem por nenhuma trade, a não ser alguém que tá louco. 2023 também não, porque foi muito alto. Então tem ali aí a dúvida é se é um pouco mais perto de 24, um pouco mais perto de 23, né? Então é essa briga. Na minha cabeça é o pico mais alto que 23, algum breve momento, mas o frete médio bem abaixo de 23. A média de 24, 23 pode ser boa. Pode ser, pode ser. Em algumas regiões, sim. Legal. Então tem, de fato, a gente também trabalha com isso, né? Tem fatores que levam para um frete maior, tem outros fatores que levam para um frete menor, né? Então deve ter um comportamento diferente, de fato, para 25. Vamos ver se esse podcast envelhece bem, né? Em março eu vou assistir de novo. Puta, errei totalmente. Vou deixar uma mensagem aqui para te ligar 1º de abril, é o dia da mentira. Dia da Aí mentira. a gente usa depois a conversa para... Faz um corte aqui, até aqui. Né? Mas vem cá, cara, e de fato eu tenho falado com muito frotista, né, no mercado, falado com as locadoras de caminhão também, que está com uma quantidade gigante de caminhões de devolução, porque a safra de soja de 24 judiou de quem tem caminhão, né? O cara espera, né, passa pelo vale ali, né, de final de ano e aí entra janeiro com aquela expectativa de começar a trazer um pouco de caixa, né, para suportar os períodos de entre safra e tudo mais, e o frete não veio. Né? Base Sinop e Miritituba, esse ano a gente viu, cara, o pico do frete ser 20% abaixo do pico do frete do ano passado. Então, isso judiou muito de quem tem frota e muita gente quebrou. Né? E é provável que muita gente ainda quebre. Sim, né? sim. Como é que você está olhando para esse cenário, né, para 25, ainda colocando mais uma pimentinha nessa complexidade toda que você trouxe, dessa talvez menor disponibilidade talvez de caminhões, né? Vocês estão olhando para isso? Vocês acham que talvez esses caminhões talvez se agrupem em transportadoras que são maiores? Como é que você está olhando para esse negócio? Assim, acho que tirando os caminhões de devolução aí de fato dos aluguéis aí do leasing, que tinha sido algo relativamente novo, né, que brotou muito no mercado nos últimos anos aí, que acelerou bastante a entrada de ativo, essas devoluções, não tenho certeza até que ponto alguém pega, né, ou alguém dá fim nisso.
Todas as outras eu enxergo que ou vão ser fagocitadas ou a gente está vendo muita formação de pequenas cooperativas de transportador que já estão ficando bem grandes. Então, no Mato Grosso, agora tem uma empresa já tem 800 caminhões como se fossem cooperados, etc. Enfim, colocando tudo dentro do mesmo pool e ter um gestor ali direcionando frete, etc. Então, eu acredito, eu não vejo frota saindo do mercado a ponto de ser um grande impacto. Eu acho que o grande ponto é estar preparado e analisando possíveis recuperações judiciais grandes. Então, cada vez mais você vai ter que ter garantias do outro lado ali, que está pegando a sua carga, como é que você está pagando. Eu acho que do lado das tradings também tem que ter um exercício de se o negócio também não está muito leonino, né? Você tem que ter um momento ali que você está explorando o mercado a seu favor, tem um momento que você está quebrando o seu fornecedor. No momento que desequilibrou o mercado, não vai fazer sentido. Isso vai voltar para você na sequência, né? Pode não ser naquele ano específico, mas vai voltar. Então, por exemplo, de não apertar tanto assim o fluxo de caixa dos caras, se você tem possibilidade de fazer pagamentos mais rápidos, etc. Isso vai ser um puta diferencial para as transportadoras colarem. Então, a gente trabalha assim, por exemplo, trabalha um fluxo de caixa que a gente não fica, não, eu jogo para 90 dias, trago a valor presente e tiro mais um spread em cima do cara, como muitas empresas fazem. Não é a maneira que eu gosto de jogar. Eu prefiro jogar com um fluxo de caixa mais redondo, que o cara possa contar ali com o dinheiro, decendial ou quinzenal, no caixa dele. Pelo menos ele já faz essa conta de início e sabe que vai ter, ponto final. Eu não vou ficar explorando essa situação. Acho que esse é o momento das trades tomarem muito cuidado, porque as trades sofreram muito esse ano também. Tem muito take or pay envolvido com ferrovia, então, todo mundo sofreu. Acho que esse ano foi a primeira vez que eu vi no mercado uma choradeira geral, a gente sempre ouve, mas de fato, resultado ruim de todos os lados. Você não teve produtor se dando bem, você não teve o cara que vende fertilizante, semente, defensivo, tanto de quebradeira que está aí no mercado, distribuição, insumos. E nas trades a mesma coisa, e o ano ainda não acabou. Aí você falou, para as transportadoras parece que acabou, mas ainda tem 3 meses para conectar com a próxima safra. Como é que você roda com a equipe nos próximos 90 dias que não vai ter nada, né? A movimentação já baixou bizarramente, aí milho também não está compensando. Tem continha de take or pay para grandes empresas pagarem no dia 31 de dezembro. A fatura vem, né? Como é que essa negociação vai ser com as ferrovias? Então, as trades, as ferrovias, enfim, todo mundo tem que rever um pouquinho aí até que ponto eu estou explorando um momento a meu favor, até que ponto eu estou quebrando quem me dá o meu cash call, né? Então, acho que esse é o detalhe maior aí do próximo ano. Eu ainda não estou preocupado nesse aspecto, para ser uma quebra em cadeia, etc. Mas é um pontaço de atenção, né? Só trabalhar com pessoas cada vez mais confiáveis agora e talvez fazer alguns grupos ali onde a minha trade, a outra trade, etc., vão suportar de alguma maneira aquela empresa ali. Seja dando um fluxo de caixa mais rápido, uma liquidez maior, um crédito mais barato, enfim, ajudando de alguma maneira aquilo a rodar melhor. Tenho ouvido, né, de alguns players também que de fato o 25 vai ser um ano que o rodoviário vai exigir ainda mais atenção, né? Seja para essas complexidades, pelos picos, por transportadoras aí quebrando. Então vai ser um ano de muita atenção para a gente, né? Seja como transportador, seja para o embarcador, olhando esse que negócio. A gente gosta. É isso. Logística calma, mares calmos não formam bons marinheiros, né? Assim, nunca formaram, né? Exatamente. Bom, estamos chegando ao fim ainda. Então, para chegar ao fim, aquela perguntinha polêmica para dar aquela pitadinha, porque você é um cara de opinião, né? Então, o que eu vejo, cara? Quando a gente olha para o mundo de maneira geral, a gente vê os negócios cada vez mais colaborativos, mais conectados, mais digitalizados e quando a gente olha para o transporte não é muito diferente, né? Seja o transporte de passageiros, que você, né, tem um Uber que nasceu há, né, um bom tempo, seja no transporte de cargas com transportadoras digitais, a Mots é um exemplo, temos outras, né, transportadoras no Brasil nesse modelo. Quando a gente olha pro viés do embarcador, seja do agro, seja da indústria, muitos embarcadores ainda têm uma tese de que para me prestar serviço de transportes é necessário ter frota, né? A frota ser sua, né? E olhar para isso. Você acredita que a tese da exigência por frota própria, ela deve se perpetuar ou isso tende a caminhar mudando o mindset das empresas para ir numa linha de exigência por aquilo que você falou, né? De ter a garantia do volume, ter a garantia do serviço? Como é que você enxerga esse cenário indo para frente?
É difícil pensar com a cabeça, principalmente das empresas muito grandes, né? Que aí normalmente são as que têm essas exigências, né? Eu não enxergo que no mundo de hoje faria sentido você exigir esse tipo de coisa. Seria como você exigir que você só vai pegar Uber se ele tiver também 10% de frota própria rodando. Então, assim, a partir do momento que você tem Motes, Move, Strada, enfim, outras plataformas aí, Vector, enfim, conectando cada vez mais as coisas, você precisa cada vez menos da garantia do ativo necessariamente, porque as coisas vão rodar e com uma transparência muito maior, uma efetividade maior, desde que você mude o seu modelo para um mindset de SLA, de atendimento, etc. Eu entendo que essa parte da exigência da frota, ela tem muito mais uma questão de gestão de risco envolvida, né? Então, pô, primeiro, eu vou fazer uma primeira limpa aqui de quem que é transportador aventureiro, porque infelizmente também é aquele negócio, onde há placa, né, há uma história. Onde tem uma regra maluca, é porque alguém fez alguma coisa errada lá atrás. Então, você tem a turma que anualmente quebra um PJ pequenininho ali, devendo grana, etc, etc, e vai reabrindo a empresa, reabrindo a empresa. E o Brasil, infelizmente, acaba permitindo esse tipo de perpetuação. Então, quando o cara começa a exigir esse tipo de coisa, que ele já está separando um pouco do joio do trigo ali. Esse é um cara, não é um aventureiro. A partir de tantos caminhões, eu já considero que não é um aventureiro. Daí você senta para falar comigo. Eu entendo as muito grandes fazer isso. Você reduz um pouco também o risco, porque se esse cara entrar em default com você de alguma maneira, você vai atrás do caminhão deles, algum tipo de ativo você tem para ir atrás. A outra maneira ou em paralelo as duas maneiras, mas você tendo o controle digital muito mais das coisas e antecipando muito mais esses movimentos. Vai fazer uma melhor análise de crédito ali daquele teu fornecedor, ver se o cara tem da onde tirar, tem algum lastro da onde tirar, se tem fazenda, como é que tem, relacionada naquela pessoa física, naquela PJ, para que você não precise exigir necessariamente um ativo caminhão rodante. Porque para nível de serviço, a frota ajuda na hora do desafogo. Só. Na hora que o pau tá quebrando ali, o cara manda um frotinha lá para resolver. Se você tem uma plataforma que conecta um monte de pequenos frotistas e que somados eles são muito maiores do que os grandes frotistas, essa própria plataforma consegue, através de incentivo em preço, incentivo em antecipação de recebível, qualquer coisa do gênero, colocar caminhão, frota, entre aspas, daquela plataforma na sua fazenda, onde você estiver precisando daquele momento desesperador de resolver o seu problema. Então, acho que cada vez menos a gente está falando de assim, eu exijo frota porque só assim é que eu garanto um nível de atendimento. Não, você garante talvez um pouco de risco a menos. Eu entendo essa postura, eu não concordo. Eu, particularmente, para o tamanho da minha empresa, não vejo necessidade. Pode ser uma empresa muito grande, essa conta eu pensaria um pouco diferente, mas hoje eu não vejo sentido. Eu já não via sentido há 5 anos, 6 anos atrás, antes de existir as plataformas digitais. Vendo o advento delas, né, bem sucedido, como a gente está vendo, o próprio caso da Mods é um caso super bem sucedido, cara, eu vejo cada vez menos sentido nisso. Menos sentido. Agora, então vamos fazer um acordo diferente de SLA aqui? Por exemplo, as ferrovias têm lá os take or pays, etc., que ferem bastante o mercado, são basicamente uma relação volumétrica. Mas, na época que eu trabalhava na Vale, por exemplo, eu lembro que tinha um trem específico, que é para Federico Sela, da celulose e tal, que tinha uma gestão de tempo. Se não chegasse, sei lá, meio-dia, não me lembro agora os horários, você começava a debitar como se fosse um demurge dispatch em relação à chegada do trem. Então, tinha as locomotivas que ficavam especificamente para aquele trem. Ou seja, era um nível de SLA altíssimo exigido. O take or pay de volume ou não, cara, não era o grande ponto. É que eu preciso dessa matéria-prima esse horário, senão eu ferro minha produção inteira do dia. Então, se a gente vai deixar de exigir frota, por exemplo, e tal, beleza, então eu vou ser mais criterioso no SLA e medir isso e de alguma maneira ter um prêmio multa dessa brincadeira, né? Então eu vou te pagar um complemento no seu CTS se você performar melhor assim, assim, assado. Da mesma maneira, você vai, sei lá, glosar umas notas aqui, não vou te pagar se você não prestar o serviço nessa qualidade que a gente combinou. Isso o mercado não evolui ainda, né? Nem a gente também. Acho que isso é uma questão que pode começar a surgir mais. Além de volume e preço, né? Que acho que não necessariamente é o grande ponto. Legal. A gente fala polêmica para polemizar, mas eu me coloco muito do lado dos embarcadores também, dos que exigem isso, e no final, fazendo o dever, né, de casa como transportador digital e para todos os nossos parceiros aí, seja concorrentes, mas os transportadores digitais do mercado, é muito nosso dever também passar segurança
para o embarcador de que a gente vai prestar para vocês um serviço, né, de qualidade igual ou superior ao próprio transportador que tem frota. Né? Se isso vai ser contratual, com multa, ou de passar informações, ou de qualquer outro modelo de relação, acho que tem uma responsabilidade do nosso lado também de ajudar o mercado a evoluir talvez um pouco desse pensamento para deixar no final a logística mais produtiva. Exato. Né? É um pouco desse caminho. Exatamente. Né? Caminhão parado em nenhum lugar vai fazer dinheiro para ninguém. Né? Nunca vai ser bom para ninguém caminhão parado. Né? Então, se as plataformas conseguirem trazer esse tipo de modelo, é uma mudança relativamente grande. Né? Essa sim é uma mudança de paradigma grande. Me espanta o número de 40% dos caminhões, né, ou dos trechos dos caminhões rodando no vazio, cara. É loucura. É altíssimo. É loucura. É o custo do Brasil. Tá, parte nele ali. Legal. Bom, bacana, cara. Depois o time de marketing fica bravo com a gente aí, que a gente passou um pouquinho do horário, mas quando a conversa é boa, isso acontece. Que bom. Cara, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Você quer deixar algum recado, alguma mensagem para alguém aí? Fique à vontade. Não, obrigado de novo pelo convite aí, obrigado por todo mundo que está assistindo, tendo a paciência de hoje a gente ouvir em 50 e poucos minutos de conversa. Precisar, tiver alguma dúvida, alguma série, pode procurar no LinkedIn, Felipe Faleiros, enfim, Aliança Agrícola, Logística e Originação, estamos à disposição aí. Fechado. Bom, para você que nos assistiu, para você que nos ouviu, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Deixa seu like, deixa seu comentário e até o nosso próximo episódio. Olha para a câmera e dá um tchau ali, ó. Valeu! Tchau, valeu!